Meu nome é Ana e eu vou falar sobre a ascite. Pode-se definir a ascite como o acúmulo de líquido livre de origem patológica na cavidade peritoneal. Dentre as principais causas, podem citar-se cirrose, insuficiência cardíaca congestiva, neoplasias e tuberculose peritoneal, as duas primeiras cursando com a hipertensão portal. A cirrose deve ser destacada, pois ela é responsável pela maioria dos casos de ascite. A ascite é a complicação mais comum na cirrose. 50% dos pacientes com 10 anos de doença a apresentarão. O desenvolvimento de ascite como complicação da cirrose está associado a uma sobrevida de aproximadamente 50% em 2 anos. Então, o foco da apresentação será na ascite por hipertensão portal causada pela cirrose hepática. A fisiopatologia da doença começa com a cirrose. Nela, há a distorção da arquitetura do fígado e aumento do tônus vascular hepático. Assim, há o aumento da resistência intrahepática, causando hipertensão portal sinusoidal. Com isso, há vasodilatação arterial esplâncnica, mediada principalmente pelo óxido nítrico. Assim, há aumento da pressão hidrostática nos capilares e aumento da permeabilidade dos capilares esplâncnicos. Com isso, aumento da produção de linfa. Com a progressão da cirrose, o que acontece é a diminuição do volume arterial efetivo devido à vasodilatação. Com isso, também a diminuição da pressão arterial. Assim, são acionados diversos mecanismos de compensação, como o sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervoso simpático e o hormônio antidiurético. Com isso, há retenção de sódio e água, excedendo a capacidade de reabsorção linfática. Há também de se citar a hipobuminemia, que tem um papel menor na fisiopatologia da ascite, mas com ela cursa a diminuição do retorno de líquido para o vaso, excedendo ainda mais a reabsorção linfática. Quando se excede a reabsorção linfática, o que acontece é a perda do líquido do compartimento vascular para a cavidade peritoneal, gerando, assim, a ascite, onde esse líquido se acumula entre os folhetos visceral e parietal do peritônio. O diagnóstico. Ele deve ser feito primeiramente com anamnese, investigando fatores de risco para doença hepática, história prévia de neoplasia, insuficiência cardíaca e tuberculose. No exame físico, caso seja levantada a hipótese de doença hepática, deve-se investigar os sinais de doença hepática, a icterícia, as aranhas vasculares, a ginecomastia nos indivíduos do sexo masculino, asterix, eritema palmar e a circulação venosa colateral, assim como verificar os sinais de ascite, como abdômen globoso, as hérnias abdominais, a maciez móvel, o sinal do piparote e os semicírculos de Skoda. Os exames complementares devem ser lançados, principalmente caso se haja dúvida diagnóstica, podendo ser feita a ecografia abdominal, necessária principalmente nos pacientes que são obesos e nas ascites de pequeno volume. Há também a paracentese abdominal, que deve ser feita necessariamente para determinar a etiologia da ascite. E é importante ressaltar que toda ascite de recente começo ou de recente piora deve ser puncionada. Na paracentese abdominal, os parâmetros necessários são a contagem celular e o gradiente soro-ascite de albumina. São testes obrigatórios. O GRAM e a cultura geral do líquido acítico são indicados apenas caso haja suspeita de infecção. O gradiente albumina-soro-ascite é feito subtraindo-se a albumina do líquido acítico da albumina do soro. E a presença de um gradiente maior ou igual a 1,1 indica que o paciente tem hipertensão portal, como etiologia da ascite, com 97% de acurácia. A contagem celular é importante para avaliar a existência de peritonite bacteriana espontânea. A peritonite bacteriana espontânea é identificada quando existem mais de 250 polimorfos nucleares por milímetro cúbico. Com relação ao tratamento, ele não aumenta a sobrevida, mas melhora a qualidade de vida. E é importante ressaltar algumas medidas principais, como o balanço de sódio negativo com dieta hipossódica. Mas o que acontece é que essa dieta será efetiva na ausência de diurético apenas em um subgrupo pequeno de pacientes. A maioria dos pacientes cirróticos com ascite receberá diuréticos além da restrição de sal. E há também de se executar a remoção do excesso de líquido com paracentese. Isso, obrigada.